existe uma diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Se você quiser anotar, é de suma importância que você entenda isso, tá ok? Livre-arbítrio é uma coisa e livre-agência é outra coisa. O que é livre-arbítrio em linguagem bíblica, em linguagem teológica? É a capacidade para agir contrário à sua natureza. Anota aí, livre-arbítrio é a capacidade para agir contrário à sua natureza. Vou repetir. Livre-arbítrio é a capacidade para agir contrário à sua natureza. Pergunto aos senhores, temos livre-arbítrio, sim ou não? Não temos. Por quê? Porque temos uma natureza caída, pecaminosa, corrompida. Como disse Lutero, a vontade do homem pecador é escrava do pecado. E eu gostaria de indicar para vocês este livro aqui, de Martinho Lutero, Nascido Escravo, da editora Fiel. Martinho Lutero escreveu esse livro. Esse livro é muito importante. Aqui, em uma página aqui, no capítulo 1, aqui Lutero, os argumentos de Lutero, ele fala sobre a culpa universal da humanidade, prova que o livre-arbítrio é falso, ele fala sobre o domínio universal do pecado, prova que o livre-arbítrio é falso, ele fala sobre o livre-arbítrio não pode obter aceitação diante de Deus através da observância da lei moral e cerimonial. A lei tem propósito de conduzir os homens a Cristo, dar-lhes o conhecimento do pecado. A doutrina da salvação pela fé em Cristo prova que o livre-arbítrio é falso. Não há lugar para qualquer ideia de mérito ou recompensa pelas obras. O livre-arbítrio não tem valor porque as obras nada têm a ver com a justiça do homem diante de Deus. E depois uma série de refutações, Lutero refutando Erasmo de Roterdã, que defendia o livre-arbítrio. Depois ele usa Paulo. Paulo é absolutamente claro ao refutar o livre-arbítrio. É um livro curtinho, 100 e poucas páginas, você lê em alguns dias. Compre esse livro, tá? Nascido Escravo, de Martinho Lutero, editora Fiel. Ok? Então, a rigor, nós não temos livre-arbítrio. Somente Adão, antes da queda, tinha livre-arbítrio. Somente Adão. Depois da queda, ele também perdeu o livre-arbítrio. Portanto, irmãos, nós não temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Depois da queda, toda a nossa vontade foi contaminada e afetada pelo pecado. Portanto, somos inclinados para o mal. O nosso coração, ele tem uma inclinação para o mal, e a gente vê isso em várias passagens bíblicas, eu não vou citar aqui para que a gente possa ganhar tempo. Portanto, a inclinação do mal está em nosso coração. Olha o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Anota essa passagem aí. Romanos, capítulo 7, versículo 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Romanos, capítulo 7, versículo 19. É um dos argumentos que Lutero também usa para refutar Erasmo de Roterdã, que o cristão não tem livre-arbítrio. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Agora, um desafio para quem acha que tem livre-arbítrio. Só para quem acha. Escolha não pecar mais. Se você conseguir, eu acredito que você tem livre-arbítrio. Escolha não pecar mais. Porque o que é livre-arbítrio? É a capacidade de agir contrário à sua natureza. Portanto, não temos, ok? Então, o que nós temos então, pastor Fabiano Elias? Nós temos livre agência. O que é livre agência? Anota também aí. Capacidade para fazer escolhas na vida. Temos. Capacidade para fazer escolha na vida. Então, portanto, hoje nós temos o quê? Livre agência. Ou seja, a capacidade de decidir se vamos morar, por exemplo, nesta ou naquela cidade,
se vamos estudar nesta ou naquela escola. Por exemplo, eu decidi vir com essa camisa verde. Eu poderia vir com a camisa preta, azul, ou outra cor. Eu decidi vir de tênis hoje. Poderia vir de sapato, sapatênis. Então, o que nós temos? Nós temos livre agência, capacidade para fazer escolhas na vida. Mas não temos livre arbítrio, ok? Pegaram a diferença aí? Livre arbítrio, capacidade para agir contrária à sua natureza. Não temos. Livre agência, capacidade para fazer escolhas na vida. Temos. Você fez uma escolha de estar aqui hoje. Você tem livre agência.